CPI da Ponte Hercílio Luz ouve últimos depoimentos. Aprovado o projeto que obriga o poder público a informar motivo de obras paralisadas. Comissão de Direitos Humanos discute a política de atendimento ao imigrante em Santa Catarina. E ainda, exposição reúne obras feitas com embalagens de medicamentos. O Jornal do Parlamento desta quarta-feira já está no ar. Boa tarde. A CPI, que investiga possíveis irregularidades nas obras da Ponte Hercílio Luz, colheu nesta semana os últimos depoimentos. Ontem, o colegiado ouviu mais 2 testemunhas que trabalham na empresa RMG Engenharia. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as obras de recuperação da Ponte Hercílio Luz, ouviu mais 2 testemunhas. O engenheiro civil João Nogueira Mota, empregado da RMG Engenharia, e o também engenheiro civil Carlos Luiz Guedes Carneiro, sócio-diretor da RMG Engenharia. Com sede em Minas Gerais, a empresa é especializada em projetos, monitoramento e manutenção preventiva de obras em estrutura metálica ou concreto. A partir de 2009, a RMG Engenharia foi contratada pelo consórcio Florianópolis Monumento para atuar na reforma da Ponte Hercílio Luz e depois pela atual responsável pela obra, a empresa Teixeira Duarte. Nesse período, elaborou uma série de projetos, como o das estruturas de sustentação provisória da ponte e o de transferência de carga. O deputado Bruno Souza, relator da CPI, foi quem conduziu os questionamentos. Nós queremos entender, né, esse valor todo, se ele foi investido em contrato, se houve algum projeto feito, elaborado 2 vezes, enfim, detalhes sobre essa rúbrica, que foi uma parte muito importante neste contrato com o consórcio Florianópolis Monumento, que executou pouco, mas fez muito trabalho de projeto. Então nós queríamos entender, já que é tão importante dentro do gasto total. O relatório final da CPI da Ponte Hercílio Luz deverá ser apresentado até o início de dezembro. A CPI voltou a se reunir nesta manhã e ouviu mais 2 depoimentos. Confira. Na última rodada de depoimentos da CPI da Ponte Hercílio Luz, estava prevista a participação do ex-presidente do DEINFRA, Romualdo França. Mas foi a participação do ex-secretário de Estado da Infraestrutura e atual deputado estadual, Valdir Cobalcini, que deu início aos trabalhos. Cobalcini falou das questões contratuais, gestão da obra, responsabilidade e desafios pela complexidade do empreendimento. Voluntário na prestação de informação, Cobalcini destacou o trabalho desenvolvido no período em que gerenciou a pasta. Depois dele, foi a vez do engenheiro que geriu o DEINFRA entre os anos de 2003 e 2010, período em que a ponte Cartão Postal do Estado começou a apresentar os primeiros problemas contratuais e de execução da obra. A ele, os questionamentos foram relacionados ao não rompimento de contratos, atrasos nas obras e não aplicação de multas. França atribuiu às decisões tardias, em alguns casos, as avaliações técnicas de um grupo especializado, responsável pela fiscalização da obra e desenvolvimento do trabalho pelas contratadas. Podemos tirar algumas conclusões aqui, algumas informações que serão importantes na próxima etapa, a etapa final, que é a confecção do relatório. Nós vamos trazer, com certeza, um bom mapa de como tudo aconteceu nessas quase 4 décadas agora e a participação de cada um, em cada etapa, cada governo, e isso vai ser nós vamos mostrar de uma forma que, acredito, não havia sido feito nunca antes. A última reunião foi considerada produtiva pelo relator. Já o presidente da comissão acredita que o parlamento catarinense cumpriu o objetivo. Estamos trabalhando na CPI. Foram dezenas de depoimentos, milhares de documentos. Não tenho dúvida de que a sociedade catarinense vai saber, ao longo desse tempo, quais as reais condições em que a ponte esteve sob risco de cair ou não e sob toda a sua recuperação. O deputado Bruno, com certeza, vai fazer um bom relatório. A CPI da Ponte Hercílio Luz começou a ser discutida logo no início deste mandato. Em fevereiro deste ano foram definidos o presidente e o relator da comissão. Eles têm 120 dias para concluir todos os trabalhos. Os próximos 30 serão para a elaboração do relatório final, após ouvir todas as testemunhas e o levantamento de documentos.
São mais de 20 mil páginas, cerca de 30 depoimentos que vão auxiliar o relator na elaboração do relatório final. O documento deve ser apresentado no dia 2 de dezembro, quando deputados estaduais vão deliberar em plenário pela aprovação ou não do resultado final da CPI. Durante sessão ordinária, os deputados aprovaram o projeto que desburocratiza o processo de manutenção do título de utilidade pública a entidades catarinenses. Acompanhe na reportagem. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei para que as entidades catarinenses declaradas de utilidade pública e a Assembleia Legislativa não sejam mais obrigadas a realizar um processo considerado repetitivo e burocrático. Hoje, para a manutenção do título, essas entidades precisam apresentar todos os anos uma série de documentos como certidões, relatórios e balanços, comprovando que ainda estão em funcionamento e que mantêm as atividades regulares. O projeto é de autoria do deputado Coronel Musselin. Hoje nós temos mais de 6 mil entidades reconhecidas de utilidade públicas. Todas elas deveriam todos os anos fazer uma prestação de contas à Assembleia Legislativa. Apenas 10% fazem essa prestação de contas e já tomam vários funcionários da Assembleia Legislativa para analisar essas contas. E muitas delas não estão nem ativas, essas entidades. Outro projeto aprovado obriga o poder público a informar sobre o motivo da paralisação de obras. O objetivo da proposta é aumentar a transparência na gestão dos recursos públicos. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que determina a colocação de placas em obras públicas estaduais paralisadas, para informar à população de Santa Catarina qual o motivo da interrupção. A placa deverá conter também a data da contratação original da obra, a data do início efetivo da execução dos trabalhos e o número de interrupções já ocorridas. O projeto depende da sanção do governador do estado para virar lei. A iniciativa foi do deputado Dr. Vicente Caro Preso. Então é hora de a população ficar mais alerta em relação à situação, entender os motivos pelos quais a obra foi eventualmente paralisada e fazer mobilização. O que nós queremos é que essa lei ela entre no dia a dia da população, que não possa permitir mais esse verdadeiro descalabro que acontece em Santa Catarina com inúmeras obras paradas. Você vai ver a seguir. Exposição aberta no Parlamento reúne obras feitas com embalagens de medicamentos. Veja daqui a pouco, depois do intervalo. Uma reunião ampliada da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento discutiu nesta manhã a política de atendimento ao imigrante em Santa Catarina. Participaram do encontro representantes do governo do estado, dos municípios e de entidades da sociedade civil. Nos últimos anos, centenas de imigrantes chegaram a Santa Catarina em busca de melhores condições sociais e econômicas. As dificuldades que eles enfrentam na inserção no mercado de trabalho e integração à sociedade foram tema de uma reunião ampliada da Comissão de Direitos Humanos. Entre as principais preocupações levantadas durante o encontro está o fechamento do Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante, que era mantido pela Arquidiocese de Florianópolis por meio de um convênio com o governo do estado. Como o convênio venceu e não foi renovado, o CRAI encerrou as atividades. Era um contrato com início, meio e fim, né? Ele extinguia, não havia como ser prorrogado, já tinha sido feita uma prorrogação por mais um ano. Então, depois da reforma administrativa, algo inédito foi criado, que foi criada uma gerência específica para imigrantes, para a gente implantar de fato a política pública para o imigrante no estado. Então, estamos fazendo a parte de diagnóstico em todos os 295 municípios, que já têm atendido, a exemplo dos centros de referência da assistência social, que contam com mais de 8.502 trabalhadores somente no SUS. Participaram do encontro representantes de entidades da sociedade civil e de instituições públicas. A preocupação principal foi que houve uma mudança abrupta,
da situação e hoje se vê problemas pontuais em diversas localidades, né? E isso é muito importante que o Poder Executivo, né, que tanto os municípios, os estados, o Estado, Santa Catarina e também a União estejam abertos a receber a sugestões, a receber críticas construtivas da sociedade civil para que esses imigrantes que já chegam aqui numa situação de vulnerabilidade, né, eles tenham um mínimo de acolhimento e um mínimo de também cidadania ofertada a eles. Os deputados que integram a Comissão de Direitos Humanos apresentaram um projeto de lei que institui a Política Estadual de Apoio aos Imigrantes em Santa Catarina. De acordo com o texto, que ainda será protocolado, as responsabilidades no atendimento aos imigrantes deverão ser compartilhadas entre Estado e municípios. Em Santa Catarina, até então, nós não tínhamos nenhuma lei que regulamenta a presença do imigrante, que diz o que é que ele pode, o que é que ele não pode, até onde é o direito dele enquanto cidadão e quais são esses direitos, quais são os seus deveres e qual é o nosso dever enquanto entidade pública, seja município, seja Estado, no atendimento a esse imigrante. Então, nós estamos aqui propondo um projeto de lei com todas as diretrizes, vamos apresentar aos demais deputados para aqueles que quiserem assinarem em conjunto a criação desta lei, regulamentando a situação do imigrante em Santa Catarina. Está sendo realizado hoje aqui na capital um seminário para discutir a saúde dos professores. Atualmente, Santa Catarina tem mais de 40 mil profissionais da educação que trabalham sujeitos a inúmeros fatores de risco e sem programas de prevenção e cuidado. A educação pública estadual é cobrada por qualidade e eficiência de quem ensina. Para isso, é importante que os professores estejam saudáveis, mas nem sempre a realidade é esta. Um levantamento aponta que somente hoje são cerca de 2.500 profissionais da área de educação afastados por questões de saúde. E os números preocupam ainda mais quando se fala do dia a dia. São aproximadamente 25 professores que pedem afastamento a cada dia no estado. Esse evento, que na verdade é um pedido já e é uma necessidade da categoria, também é uma parceria com o Sinte para debater as causas do adoecimento dos professores, verificar quais são as consequências, né, que isso está trazendo para a educação e procurar os encaminhamentos, as soluções, as alternativas e mecanismos, formas de prevenção. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação cobra mais intervenção do Estado por novos programas voltados à prevenção. Durante um seminário realizado na maior unidade de ensino de Santa Catarina, o governo, por meio da Secretaria de Estado da Educação, se mostrou sensível à causa. A deliberação do secretário Natalino no sentido de constituir um grupo de trabalho com a proposta de aprofundar essa informação, buscar os dados, trabalhar também em parceria com a gerência de saúde do servidor, lá da administração, com o propósito de tomar conhecimento do cenário e propor ações visando, primeiramente, resguardar a saúde do professor, né, uma figura, um ente tão importante no contexto, e, na sequência, buscar reduzir esses números dos afastamentos. A discussão foi durante o seminário sobre a saúde do trabalhador em educação do Estado, promovido pela Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Educação do Parlamento. Nós identificamos que um dos grandes problemas hoje na educação de Santa Catarina é o índice de atestados médicos e a ausência de um programa mais efetivo de prevenção à saúde dos profissionais de educação. Nós temos, em média, 25 afastamentos diários, um total hoje já de 2.500 professores afastados para tratamento de saúde. E quando a gente visita as escolas, o que nós identificamos é que professores com 10, 15, 20 ou 3 anos de trabalho nunca passaram por um programa de formação e de prevenção à saúde. O seminário realiza mesas redondas durante a programação para auxiliar nas discussões. A intenção é detectar mecanismos que diminuam os índices, mas que deem mais segurança à saúde de quem trabalha nas unidades de ensino de Santa Catarina. O concurso da TVA, que irá premiar séries e filmes catarinenses, entrou na fase final. A comissão avaliadora promoveu uma sessão pública para a abertura dos envelopes com as fichas de avaliação dos inscritos. Os envelopes lacrados foram entregues na semana passada na unidade administrativa do Parlamento. A etapa agora é de abertura dos envelopes.
o que foi realizado esta manhã. A escolha dos selecionados será divulgada no Diário Oficial, no site da Assembleia, www.alesc.sc.gov.br. De acordo com o edital, serão escolhidas 30 produções em 2 lotes. No primeiro, 5 séries e 10 filmes. No segundo, mais 5 séries e 10 filmes. Todas no gênero documentário, com temas ligados à realidade histórica e cultural de Santa Catarina. A iniciativa faz parte dos 20 anos da TVA. Além disso, a intenção é diversificar a programação, valorizando a produção no estado. As séries selecionadas receberão R$25 mil, os filmes R$8 mil. E uma artista plástica decidiu transformar as embalagens dos medicamentos que ela é obrigada a usar diariamente em obras de arte. O resultado faz parte de uma exposição aberta aqui na Assembleia. E 8 caixas com 608 bulas e 1.824 cartelas contendo aproximadamente 18.250 cápsulas. A artista plástica Marta Ozol decidiu transformar em obra de arte o que sobrou do consumo diário de um mesmo medicamento que ela usou de 2013 a 2018 e terá que continuar usando durante toda a vida. São 12 obras, 5 quadros, 6 bustos e um manequim usados para expor a dependência do corpo em relação ao medicamento. A ideia surgiu quando, em 2013, eu tive um câncer de pâncreas e fiz uma cirurgia bastante delicada. E depois, quando eu saí do hospital, o médico me disse que eu teria que usar para o resto da vida essa medicação. E quando eu olhei para o blister, que é essa cartela onde vai o comprimido, eu achei um material interessante, né? Já fiz amizade com ele e a partir daí eu comecei a idear, né? Fazer alguma coisa com esse material. Marta Ozol é natural de Urubici, já realizou 6 exposições individuais e participou de várias coletivas. A Galeria da Assembleia Legislativa inaugura a nova exposição da artista. Formada em Direito e Psicologia, ela tem várias especializações, entre elas a de arte e terapia. Com a intenção de estimular o público a refletir sobre o cotidiano, o tempo e o apego à vida, Marta usou diversas técnicas, como papel machê, costura, crochê e colagem. Nos quadros, ela optou pela colagem que tem como base a fibra de madeira. A repetição de elementos se torna a peça fundamental na composição da estrutura da obra, marcada pelo colecionismo. É justamente essa consciência de que a gente usa medicação sem nem mesmo saber, né? Sem ter consciência de quanto a gente usa. Né? E tem pessoas que tomam automedicação, né? Fazem automedicação. Então, eu acho que é interessante para que haja uma consciência, né? A exposição fica na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, no hall da Assembleia Legislativa, até o próximo dia 18 de novembro. O público pode visitar a mostra de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Outras informações às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.